Acho que muitos de nós já imaginaram a vida em castelos medievais, com todas as festas, lindas roupas, senhores e senhoras distintas, o bobo da corte. Bem, eu tenho a impressão de que é assim pelos filmes, programas de TV e comerciais. Então, imagine o meu choque quando descobri que a vida medieval estava mais longe da imagem glamurosa da minha cabeça do que eu pensava. Primeiro de tudo, por dentro, os castelos não eram nada daquelas construções magníficas e incríveis que você vê nos folhetos de viagem. Corredores estreitos e barulhentos, lareiras cheias de fumaça e sufocantes, quartos sombrios e escuros. Era o que esperava por você ao pisar em um castelo nos tempos medievais. E isso é apenas a parte boa. Mas prepare-se, é só o começo. Castelos eram gelados por dentro. E não é de se admirar, na verdade. Afinal, as pessoas os construíam para se proteger dos inimigos, não para viver suas vidas com conforto. É por isso que os construtores faziam enormes fortalezas de pedra em todo lugar. Você provavelmente sabe que a pedra não aquece muito, mesmo em dias quentes de verão. Além disso, para obter uma melhor segurança, as janelas do castelo eram pequenas e estreitas e não deixavam entrar muito sol. Reunindo todos esses fatos, você terá uma enorme caixa de pedra com quartos escuros e congelantes no interior. E embora lordes e damas, assim como suas famílias, provavelmente tivessem uma lareira aquecendo seus aposentos, os criados precisavam se reunir nas partes mais profundas e mais frias do castelo. Como resultado, a maioria deles estava sempre doente e não conseguia se livrar de suas mazelas. Não havia privacidade nos castelos. É por isso que, se você não suporta grandes multidões, você não gostaria de morar lá. Embora os castelos parecessem inacessíveis do lado de fora, eles eram literalmente um espaço amplo e quase todo aberto por dentro. Bem, para ser justo, se você fosse um lorde ou uma dama, teria seus próprios aposentos onde você poderia dormir, comer e se vestir. E sabe, ser você mesmo. Quanto a outras almas menos afortunadas, elas tinham que passar dias e noites na companhia de outras pessoas. Nada de se fechar no seu quarto pensando na vida. Havia alguém por perto o tempo todo. Banheiros eram outra área comum onde você não conseguia encontrar solidão. E desde que comecei este assunto delicado, devo admitir que essa foi a coisa mais chocante que eu descobri. Em primeiro lugar, um banheiro medieval era na verdade apenas um longo banco de madeira com numerosos orifícios para numerosos... Bem, eu acho que você entendeu. Sem paredes nem divisórias. Isso significava que a qualquer momento você poderia ter um vizinho ou dois engajados no mesmo assunto delicado. Além disso, todos os dejetos simplesmente caíam em uma grande fossa velha e ficavam lá. Fim de papo. De qualquer forma, o que parece ser assustador para os humanos modernos era provavelmente a prática comum daquela época. Nos tempos medievais, havia padrões muito diferentes de privacidade e higiene. Mas todos os resíduos que se acumulavam nas fossas levavam a um problema. Aquilo fedia. E eu não estou brincando. Castelos cheiravam muito, muito mal. Imagine só. A maioria das pessoas não se importava com a higiene e nem podia tomar banho de vez em quando. Uma banheira e água fresca eram coisas pelas quais apenas as classes mais altas podiam pagar. Além disso, ninguém era corajoso o suficiente para limpar as enormes fossas sob os banheiros. É por isso que os habitantes do castelo tinham que se acostumar com a fetidez constante. Além disso, um castelo comum normalmente tinha mais de 100 moradores. Então seria atraente apenas para pessoas que gostam de reuniões de pessoas. Não que a maioria dos habitantes tivesse alguma escolha. Então, por que tantas pessoas moravam em castelos? Essa é fácil. Imagine quantos empregados eram necessários para fazer todas as tarefas domésticas em um enorme castelo. Além disso, alguém tinha que cuidar da família do nobre. Como resultado, os empregados e suas famílias moravam em alojamentos superpopulosos e compartilhavam quase tudo o que tinham. Infelizmente, eles também tinham que compartilhar suas habitações com vizinhos extremamente desagradáveis. Eu estou falando de ratos, que amam espaços escuros, frios e úmidos. Então, se você fosse um habitante do castelo, ratos seriam seus companheiros constantes. Pode parecer que as pessoas se acostumavam com essas pragas e as ignoravam na maior parte do tempo, mas não. Aqueles que viviam nos tempos medievais tinham tanto medo e repugnância dos ratos quanto a maioria das pessoas modernas. Um castelo medieval acordava ao nascer do sol,
já que o sol era a única fonte de luz naquela época, e aqueles que trabalhavam fora tentavam usufruir da sua luz ao máximo. No entanto, a maioria dos empregados do castelo levantava antes mesmo de o sol nascer, de modo que tivesse tempo de começar a fazer o fogo na cozinha e preparar o café da manhã. Então, se você é uma pessoa noturna, teria sofrido muito nos tempos medievais, a menos que você fosse de descendência real ou nobre. Nesse caso, seu dia seria bem diferente. Primeiro de tudo, lordes e damas podiam dormir se quisessem. Se não, eles acordavam ao amanhecer, ouviam a missa e comiam pão branco e vinho no café da manhã. Então, o lorde tinha várias reuniões de negócios e a dama se entretinha com bordados. Se não houvesse convidados no castelo, o almoço era servido por volta das 10 da manhã e incluía meia dúzia de pratos. Depois do almoço, era a hora do entretenimento, como caçar ou jogar xadrez. No final da tarde, a família e os convidados do lorde jantavam, ouviam histórias de um menestrel viajante e conversavam. E assim que o lorde anunciava que ia dormir, o resto da casa também dormia. Mas antes de se recolher para a cama, o lorde poderia decidir tomar um banho. O fato é que as pessoas na época medieval raramente se lavavam, não porque detestassem o banho, mas porque isso era quase um acontecimento. Primeiro de tudo, era difícil encontrar água limpa. Em segundo lugar, para tomar um banho você precisava de uma banheira, o que não era fácil de conseguir. Normalmente, os habitantes do castelo arrastavam uma grande banheira de madeira de um quarto para o outro para se lavar nela. Como você pode ver, não era muito higiênico e não proporcionava privacidade. Mas, mesmo assim, as pessoas simples ficavam entusiasmadas quando tinham a chance de se lavar. Festas eram numerosas e frequentes. Elas ocorriam em grandes salões e todos tinham que se sentar de acordo com seu status. As opções de comida dos hóspedes também dependiam da importância da pessoa. Por exemplo, a família do lorde, assim como os visitantes VIP, desfrutavam de pratos gourmet condimentados com especiarias requintadas. Quanto aos hóspedes menos significativos, seus lugares ficavam mais afastados da cabeceira da mesa e seus pratos eram muito mais simples, embora bem saborosos e plenos. Mas olha, o jantar acabava e o chão ficava coberto de sobras, gordura de comida e lixo. Essas pessoas pareciam não saber nada sobre etiqueta à mesa. Mas o que eles sabiam era como criar a impressão de limpeza. Eles cobriam o chão com ervas e junco, que mais tarde absorviam as gorduras e líquidos. Depois, os empregados varriam tudo e substituíam por novos juncos. A propósito, estas ervas tinham a função de perfumar ambientes de forma natural, tornando a fetidez dentro do castelo um pouco mais suportável. Com qual coisa seria mais difícil lidar se você tivesse vivido em um castelo medieval? Conte pra gente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e apertar o botão de inscrição. Tchim, tchim! Desta forma, você vai imediatamente chegar ao lado incrível da vida.